Olá, meus amores, chegamos aí à nossa última aula da nossa semana e desde já eu quero desejar um bom final de semana a todos, um dia abençoado pelo Papai do Céu, sintam-se abraçados pela professora, tá bom? E hoje nós iremos estudar o que, professora? Hoje nós vamos estudar, você irá pegar aí o seu livro didático na página 18. Nós iremos estudar potenciação e radiciação, uma relação curiosa. Então, hoje nós iremos aprender como trabalharmos com esses dois conteúdos juntos, potência e raiz, que é um assunto muito importante para você aprender. Então, fiquem ligados, gente, fiquem ligados aí, não percam de assistir nenhum dos nossos vídeos em relação à matemática, porque é muito importante para o nosso aprendizado, tá bom? Então, fazendo um resumo aí durante a semana, né? Na terça-feira nós aprendemos o que foi notação científica. Na quarta-feira aprendemos o que foi raiz exata. Na quinta-feira aprendemos raízes aproximadas. E hoje nós veremos a relação entre potenciação e radiciação, que é um assunto muito importante para o aprendizado de vocês. Então, não deixem de assistir a esse vídeo até o final, correto? Porque é um vídeo que foi preparado com todo carinho para vocês, de uma melhor forma simplificada, de um jeito bem simples para que você possa entender aí o conteúdo, tá bom? Então, peguem todo o material de vocês aí, que eu, como professora Josilene, eu estarei enviando o vídeo para vocês daqui a pouco, nas nossas aulas online, e nós teremos aí o nosso momento de interagirmos. Como assim, professora? Sim, nós teremos o nosso momento, aquele momento que você vai enviar a sua atividade para mim, que você fez, que você resolveu, certo? As suas dúvidas que você não entendeu, nós estaremos interagindo aí pelo nosso aplicativo do WhatsApp no meu privado, tá bom? Então é importante que você resolva todas as atividades, porque eu sempre tenho falado para vocês que matemática a gente não tem outro jeito, é estudando e resolvendo atividades para eu poder aprender o conteúdo, tá bom? Então, nós teremos aí algumas resoluções de algumas atividades no decorrer do nosso vídeo. E algumas atividades, logicamente, que vocês vão ter que responder, tá bom? Vocês vão responder. Se tiverem alguma dúvida em relação àquela atividade do nosso livro didático, vocês podem entrar em contato comigo no meu privado e eu estarei esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? O importante é que vocês não venham ficar com nenhuma dúvida em relação a esse conteúdo, tá bom, gente? Então, aos meus alunos do meu querido 8º ano, da nossa série do 8º ano, peguem aí o caderno de vocês, tá bom? Anotem, façam anotação. Se for preciso você copiar, fazer algumas observações no seu caderno, faça, anote, tá bom? Qualquer dúvida, estarei aqui juntamente com vocês para nós esclarecermos todas as dúvidas, tá bom? Então, e aí? Pegue nesse momento o seu caderno, pegue o seu livro didático. Adiante nós também trabalharemos com o livro de atividades. E peguem caneta, lápis, borracha, gente, e vamos aí à nossa aula de hoje, tá bom? Então, tchau, bom final de semana a todos e vamos à nossa aula. Olá, gente! Chegamos aí à nossa última aula da nossa semana hoje, certo? E hoje nós iremos estudar potenciação e radiciação, uma relação curiosa, certo? Que está nas páginas 18 e 19 do livro didático de vocês. Então, peguem agora aí o livro didático de vocês e vamos estudar potenciação e radiciação. O que elas têm em comum, tá bom? Vamos lá.
Até agora, vimos potências com expoentes inteiros, como 2 elevado ao cubo, 3 elevado a menos 2 e 5 elevado a zero. Será que também podemos calcular potências com expoentes não inteiros? Veja o resultado de 9 elevado a 0,5, obtido em uma calculadora. Então, certa pessoa foi fazer o cálculo, digamos que nós fomos fazer o cálculo aqui numa calculadora, nós pegamos o 9 e elevamos a 0,5, o resultado deu 3. Mas por que 9 elevado a 0,5 deu 3, professora? Calma, vamos já ver adiante. Será que foi uma coincidência o resultado de 9 elevado a 0,5 ser igual ao resultado da raiz quadrada de 9? Será, gente? Vamos já saber. Vamos ver o que acontece com os outros números. Observe que 4 elevado a 0,5, o resultado deu 2. De 25 elevado a 0,5, o resultado deu 5. E de 10 elevado a 0,5, o resultado deu 3,16 e um número aí, correto? Então, podemos ver que 4 elevado a 0,5 é a raiz quadrada de 4 e que de 25 elevado a 0,5 é a raiz quadrada de 25. O resultado de 10 elevado a 0,5 na calculadora foi de 3,16 e esse número aqui restante, com essas casas decimais. Se você fosse multiplicar esse número por ele mesmo, não obterá exatamente 10, pois a calculadora ela forneceu apenas uma aproximação para 10 elevado a 0,5. Podemos verificar qual é o número fornecido pela calculadora para a raiz quadrada de 10, certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos entender por que dá esse valor. Vamos lá. Compare o número do visor com o resultado de 10 elevado a 0,5. São iguais, certo? Isso quer dizer que quando o expoente da potência for 0,5, estamos obtendo uma raiz quadrada. Será? Isso mesmo. Veja mais um exemplo para esse fato curioso. Vamos calcular o valor de 3 elevado a 0,5. Sem uma calculadora em mãos, fica difícil imaginar quanto isso vai dar. Mas se você pensar em multiplicar 3 elevado a 0,5 por ele mesmo, isso pode ficar mais fácil. Então, vamos lá. Nem sempre nós temos a calculadora para nos ajudar. Então, nesse momento, nós vamos utilizar as nossas mãozinhas aí para resolver. Então, existe uma propriedade da potência que nós estudamos na semana passada, que nós vamos utilizar aí para encontrar um expoente quando ele for um número decimal, quando ele não for inteiro. No caso aqui é 0,5. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a propriedade de potência da multiplicação de potência de mesma base. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei 3 elevado a 0,5 e multipliquei por ele mesmo, ó. Usamos a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. O que eu fiz aqui, ó? Peguei o 3 elevado a 0,5, multipliquei por 3 elevado a 0,5. E o que nós aprendemos na semana passada, que eu expliquei? Na multiplicação de bases iguais, eu repito a minha base e somo os meus expoentes. Não foi isso? Então, novamente, eu repeti aqui, repeti o 3. Gente, quanto é 0,5 mais 0,5? Não é 1? Sim, é 1. Isso quer dizer que 3 elevado a 1 é 3. Olha como eu encontrei o resultado aqui. Muito fácil, né? Então, isso quer dizer que 3 elevado a 0,5 é igual a 3.
né? Como é interessante, entenderam? Então é assim que nós encontramos quando existe um número aí decimal, certo? Como o resultado obtido foi 3, concluímos que a raiz quadrada de 3 é igual a 3 elevado a 0,5. Veja agora o que podemos notar se escrevermos 0,5 como um meio. Se escrevermos aí em forma de fração, como é que vai ficar? Olha só, gente. Observe o seguinte, eu tenho aqui, nós aprendemos que 3 elevado a 0,5 é igual a raiz quadrada de 3. E quando eu pego 3 e elevo ao meio, porque eu sei que 0,5 é igual, é a mesma coisa que um meio, né? 1 dividido para 2 é 0,5. Observe, mais aqui embaixo, que também aqui vai dar raiz quadrada de 3. Por quê? Estão vendo aqui o meu denominador? O 2, ele vai ser o índice. Ele vai ser o número que vai ficar aqui na frente da minha raiz. Então, ó, é raiz quadrada de 3, não é isso? Então, o 12, observe que ele já ficou bem identificado aqui, ó, tá coloridinho, tá verde. Então, quer dizer que o número de baixo da minha fração é o número que vai para frente da minha raiz. E o 1, que está aqui em cima no meu numerador, ele vai como expoente, é o que vai acompanhado com o radicando dentro da raiz. Então, cuidado quando vocês forem resolver. Repetindo, quando eu for colocar uma base em que o seu expoente for um número em forma de fração e eu for colocar para o radical, o denominador é um número que vai ficar no índice da minha raiz, isso quer dizer que vai ficar na frente da minha raiz, e o 1 é o que vai para dentro da raiz, tá bom? Então, o numerador do expoente fracionário é o expoente da base da potência e o denominador é o índice do radical. Essa é uma relação curiosa entre potências e raízes. Mas atenção, para trabalhar com expoente fracionário, precisamos que a base não seja um número negativo, tá bom? Então, ó, acompanhe mais um exemplo. Vamos lá. Nós temos aí um exemplo que eu irei explicar para vocês, está no livro aí de vocês. Ele pode ser resolvido de duas maneiras, tá bom? Aqui, ó, está a primeira maneira. Então, o número que nós escolhemos foi aqui, ó, 8 elevado a 2/3. Então, vamos calcular essa potência de expoente fracionário de duas maneiras. Então, primeiramente, nós vamos fatorar o número 8. O número 8 fatorado, ele não é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo? Sim. Então, vou repetir, 8 elevado a 2/3 é igual. O 8, vamos fatorar o 8. O 8 fatorado, 2 elevado ao cubo. Fecha parênteses e repetir o 2/3 aqui, ó. Então, observe aí que nós iremos utilizar a propriedade de potência de potência. Lembram? Nós temos potência de potência aqui, ó. Multiplicação, vamos multiplicar os expoentes. Então, peguei, repeti novamente o 8 elevado a 2/3 é igual. Repeti a base 2 que está aqui. E observe, eu posso multiplicar o 3 vezes 2 e repetir o 3, ou eu posso simplificar. Aqui eu não tenho 3, aqui embaixo eu não tenho 3, eu posso automaticamente simplificar aqui, que vai dar 1 e sobrou quem? O 2. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui embaixo, ó, repeti novamente, repeti a base 2 e simplifiquei o 3, porque 3 dividido para 3 é 1, e quem sobrou? Somente o 2. Então, observe que aqui embaixo eu peguei 8 elevado a 2/3 é igual, sobrou 2 ao quadrado, então isso quer dizer que 8 elevado a 2/3 é igual a 4. Então, por que 4? Porque 2 ao quadrado é 4. Pronto, resolvido a primeira maneira aí, tá? Usamos a relação curiosa da segunda maneira aí. Observe aqui, ó. Eu tenho 8 elevado a 2/3. Lembra que eu expliquei para vocês que o númerozinho que está aqui embaixo, verdinho, ó,
O denominador, ele é o cara que vai aqui para frente da minha raiz. Ele vai para o índice da minha raiz. Pego o 8, coloco dentro da minha raiz. E o 2, que está aqui, ó, ele vai para dentro da raiz. Então, o numerador vai para dentro da raiz, o denominador vai para frente da raiz. Vai ser o índice, tá? Então, vamos lá. O numerador do expoente fracionário é o expoente da base da potência. E o denominador é o índice do radical. Entenderam? Então, vamos lá. O numerador do expoente fracionário é o expoente da base da potência e o denominador é o índice do radical. Entenderam? Então, isso quer dizer que o denominador vai ser o índice, é o que vai ficar na frente da raiz, e o numerador é o que vai para dentro como expoente, tá bom? Do radical. Então, resolvendo, eu tenho aqui 8 elevado a 2/3 é igual. Se nós resolvermos isso aqui, repito, a raiz cúbica e 8 elevado ao quadrado é 64, não é isso? Então, nós vamos fatorar novamente aqui esse 64. Se nós fatorarmos, ele vai dar 4 elevado ao cubo. Aí eu vou eliminar aqui, ó, a minha raiz. Quem sobrou? 8 2/3 vai ser igual a 4. Então, a resposta vai dar 4 aí, certo? Eu sempre gosto de resolver mais pela segunda maneira aqui, que eu acho bem mais prático. Mas aí, para você, fica da forma como você entendeu melhor para você responder, tá bom? Então, nesse exemplo, obtivemos o mesmo resultado nos dois modos de resolução. Isso nos mostra que a relação curiosa funcionou. Na verdade, com uma calculadora, você pode verificar que ela sempre funciona, tá bom? Então, agora existe aí algumas atividades do nosso livro didático. Algumas questões eu respondi aí para vocês, outras vocês irão fazer, tá bom? Vocês irão responder aí, tá? Então, a primeira questão diz assim: calcule as seguintes raízes. Nós sabemos que raiz quadrada de 81 é 9, né, gente? É exato. Você vai tirar a raiz quadrada de 225, a letra C, que é a raiz quadrada de 144, a letra D você vai tirar a raiz quadrada de 36, raiz cúbica de 27 igual a 3. Eu dei a resposta aqui. Por quê, professora? Porque vocês irão fatorar o 27, conforme eu expliquei anteriormente. Fatura o 27, fatorando não vai dar 3 elevado ao cubo. Então, o 3 vai ficar no lugar do 27 aqui. Você pega 3, eleva ao cubo, elimina a raiz, simplifica. Quem sobrou? Somente o 3. A mesma coisa, vocês irão resolver a letra F, vão fatorar aí o 16. A raiz quinta também, olha só, observe que deu 2. Por quê, professora? O que nós fizemos aqui? A gente vai fatorar o número 32. Você fatorando vai ser a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Observe que você tem que deixar o radicando aqui, o expoente ele tem que ficar sempre igual com o meu índice, que é o que está aqui na frente, no caso é o 5. Então, o meu expoente dentro da raiz também tem que ficar 5 para me poder eliminar a raiz. Se eu não deixar dessa forma, fica difícil de resolver, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo a fatoração, eu encontrei o resultado aí que deu 2, né? Aí você irá fazer a letra H, a letra I, a raiz quadrada de 1,69 deu 1,3, porque 1,3 vezes 1,3, a gente encontra o resultado, né? E você, a letra J, você vai encontrar a raiz quadrada aí de 4,41. Eu ensinei anteriormente essa aula para vocês, tá bom? Então, acredito que vocês não terão dificuldade de encontrar a raiz quadrada aí de números decimais, tá? Vamos lá, segunda questão. Sabemos que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Por exemplo, a raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49.
Você já parou para pensar que o quadrado de menos 7 também é 49? Assim, não daria para dizer que raiz quadrada de 49 é igual a menos 7? Pensando apenas dessa forma, sim, pois realmente menos 7 elevado ao quadrado é igual a menos 7, que multiplicado por menos 7, o resultado vai dar 49. Porém, nesse e em muitos outros casos, teríamos dois sentidos. Por isso ficou convencionado que a raiz quadrada de 49 é 7. Nunca teremos uma raiz quadrada como resultado negativo, tá bom, gente? Então, quais são os números que elevados ao quadrado resultam em 400? Seria 20 e menos 20. Letra B. Qual é a raiz quadrada de 400? É com vocês irão responder aí essa questão, tá? Letra C. Ao contrário da raiz quadrada, quando precisamos calcular uma raiz cúbica, não é necessário fazer uma convenção. Qual é o número que elevado ao cubo resulta em 8? Lógico que é 2, porque eu sei que 2 elevado ao cubo é 8. Então, a resposta aí já está na cara, é 2, né? Qual é o número que elevado ao cubo resulta em menos 27? Seria o quê? Menos 3. E você vai, logo em seguida, existe aí, calcule o valor de raiz cúbica de 8, você irá fazer, e a raiz cúbica de menos 27, você também irá responder. Aí é com você, tá bom? Calcule o valor da seguinte expressão. Essa daqui eu tive que resolver, porque ela é mais complexa um pouquinho, mas o restante vocês irão fazer, tá bom? Então, olhem só. Raiz quadrada de 64 mais raiz cúbica de menos 8 menos raiz quadrada de 25 mais raiz quarta de 81 menos raiz quinta de menos 1. Vamos lá. Eu vou resolver essa aqui para vocês, tá bom? Mas as outras dos próximos exercícios vocês irão fazer. Inicialmente, vamos calcular cada uma das raízes. Primeiramente, nós iremos fazer separadamente, tá bom? Ó, primeiro eu extraí a raiz quadrada de 64, que deu 8. Depois, eu extraí a raiz cúbica de menos 8, que deu quanto? Menos 2. Depois, eu extraí a raiz quadrada de 25, que é 5. Extraí a raiz quarta de 81, que deu 3. E depois eu extraí a raiz quinta de menos 1, que deu menos 1. Portanto, o valor da expressão é, observe aqui, ó, que a raiz de 64 eu coloquei 8, repeti ao sinal de mais, raiz cúbica de menos 8 deu menos 2, menos o sinal raiz quadrada de 25 é 5, mais a raiz quarta de 81 é mais 3, menos raiz quinta de menos 1 é menos 1. Então, resolvendo essa expressão numérica, observe usando o jogo do sinal, 8 mais com menos 2 dá menos 2, menos 5, repetir mais 3 e menos com menos multiplicando ali com 1 dá mais 1. E resolvendo, o resultado deu 5. Então, o resultado dessa questão aí deu 5, certo? Olha só, terceira questão. Nem sempre existe um número que elevado ao quadrado resulta em outro. Por exemplo, se tentarmos pensar em qual número que elevado ao quadrado resulta em menos 100, não conseguiremos achar um. Assim, a raiz quadrada de menos 100 não existe. O mesmo acontece com qualquer raiz de índice par. Quando o índice for ímpar, sempre existirá a raiz. Calcule, se possível, cada uma das raízes a seguir. Caso não seja uma raiz exata, escreva o resultado com a aproximação de uma casa decimal. Então, nós temos aqui a letra A, letra B, nós temos até a letra I. Você irá fazer as devidas resoluções da letra A, que é a raiz quadrada de 5,76, letra B, raiz quadrada de 40, letra C, raiz quadrada de menos 4, letra D, raiz cúbica de menos 8, e você vai resolver aí até a letra I. Então, essa questão aí é com vocês irão fazer. Qualquer dúvida, estarei no privado, tá?
Quarta questão. Em um anúncio de locação de uma sala comercial, aparecia a informação de que a área era de 17,64 metros quadrados. Considerando que essa sala é quadrada, qual a medida do comprimento e da largura? Certo? Aí a quarta questão eu vou resolver aqui para vocês rapidinho. Ó. O comprimento e a largura das salas são iguais. Pois a sala não é quadrada, basta calcular a raiz quadrada de 17,64. Então, tirando a raiz quadrada de 17,64, o resultado vai dar 4,2. Portanto, o comprimento e a largura da sala medem 4,2 metros, correto? Então, quinta questão. Um terreno com formato retangular foi dividido por cerca, como ilustra a figura. O terreno ABEF é um quadrado de BCDE, é um retângulo. Então, letra A, ele faz a seguinte pergunta. Qual é a medida dos lados do terreno ABEF? Letra B, qual é a maior dimensão do terreno BCDE? Letra C, imagine outro terreno com formato quadrado, cuja área é igual à do terreno ACDF. Qual é a medida dos lados desse terreno? Então, essa questão 5, você irá responder aí, tá bom? É com vocês, tá bom, gente? Sexta questão. Determine o resultado de cada potência ou expressão. Nós temos a letra A, B, C, D e E. Então, eu respondi somente a letra A, tá bom? Eu respondi somente a letra A para vocês e a letra E. A letra B, C e D, vocês irão responder em casa, vocês irão fazer, tá? Então, vamos lá. A primeira maneira, eu fiz das duas maneiras a letra A, tá bom? Então, observe que eu tenho aqui 64 elevado a 1 sobre 2. Primeira coisa, eu fatorei aqui 2 elevado a sexta, ou a 64, que é a mesma coisa que 2 elevado a sexta potência, e repeti 1 meio. Depois, potência de potência, multipliquei. Observe aqui, ó, que 6 vezes 1 é 6. 6 dividido para 2 é 3. Então, ficou 2 elevado ao cubo, o resultado deu 8. Então, já encontrei o resultado aqui, dá 8. A segunda maneira é a mais fácil de fazer. 64 elevado a 1 meio. Pela relação curiosa, o 2 fica aqui, não é isso? E o 1 vem para cá. E a raiz quadrada de 64 é 8, né, gente? A letra E. Fiz a letra A e agora vamos resolver a letra E. O restante aí é com vocês, tá? Aqui eu tenho 36 elevado a 1 meio, certo? O que eu peguei? Fatorei o 36. 36 fatorado é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado. Então, multiplicado por 1 meio. Repeti o 6. Isso quer dizer que eu posso eliminar 2 dividido para 2 dá 1. Então, quem sobrou? 1. Então, 6 elevado a 1 é 6, certo? Então, gente, só que aqui esse aqui é menos 1 meio, tá? Ele é um número negativo. Ele não tá aparecendo aqui, mas ele é um número negativo, é menos 1 meio, tá? Então, ó, 36 elevado a menos 1 meio é igual a 6 repetido, ó. Observem aí, tá bom? 1 meio, que fica 2 multiplicado por menos 1 meio. Isso quer dizer que elimina aqui, ficou 6 elevado a menos 1, que deu o quê? 1 sexto, né? Que é o inverso, como eu expliquei para vocês. Então, o que eu fiz? Peguei 1 meio, multipliquei por 36 elevado a 1 meio, mais 2 vezes 36 elevado a 1 meio. Então, 1 meio sobre 2 vezes 6 mais 2 vezes 1 sexto é a mesma coisa que 3 mais 1 terço, que vai dar o quê? 10 terços, não é isso? Tirando aí o MMC daqui, tá bom, gente? Então, eu multipliquei aqui, ó, 2 vezes 1 deu 2 sextos, mas aqui não dá para tirar, tem que fazer o MMC, tá bom? Então, o resultado aí deu 10 terços, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Nós chegamos no final da nossa aula. Qualquer dúvida aí,
Estaremos interagindo daqui a pouco e resolvam as questões, tá bom, gente? Então, beijos e até a nossa próxima aula.